A comunicação, ela é para todo mundo, independente da área no qual você vai atuar. Antes de vir para a televisão, o meu início é no teatro. Entrei como estagiária aos 19, aos 20 efetivei. Na minha época, quando você ia fazer um teste para televisão, você não podia ter sotaque. A primeira oportunidade para fazer uma matéria foi porque uma funcionária não foi trabalhar. O poder da comunicação, a gente não pode deixar de dizer que é de extrema importância para todos nós, independente da área. Eu entrevistei Claudinha Leite, eu entrevistei Bel, eu entrevistei Ivete Sangalo, que foi surreal. Eu não tenho nada disso. Salve, galera, muito bem-vindos a mais um episódio do Pausa pro Insight. Olha que espetáculo hoje, hein? E antes de apresentar a nossa convidada do dia, eu vou te fazer 3 questões diferentes. Primeiro, curte o nosso episódio já, que você vai curtir demais tudo que a gente vai falar por aqui. Segue o Pausa, são 11 mil agora inscritos 11 mil no nosso, vítimas, cara. 11 11 mil mil canal vítimas do Pausa. Do YouTube. E já deixe seu comentário que a Nianara vai comentar depois, vai responder para você também aí. Certo, Jean? Estão mais próximo do milhão já. Falta só 990 mil. Mas a gente segue em frente, não é? É isso aí. É isso aí, cara. Nianara, obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos hoje aqui com Nianara Biguete. Biguete mesmo? Tá certinho? Exatamente. Tá Parabéns. corretíssimo. Tá Parabéns pela pronúncia. Do nosso querido programa Tudo de Ótimo. No SBT. Isso. Legal. Queria começar do começo. Acho que é muito legal quando a gente tem a oportunidade de contar a nossa história, né? Verdade. Você atualmente mora em Ribeirão, mas você é de Ribeirão. Sou. Qual foi o caminho que te levou até a televisão, ao jornalismo, etc? Para vir para esse mundinho maluco, né? Exato. Primeiro, meninos, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de voltar a Franca, uma cidade no qual eu já estive outras vezes, tanto para produzir matérias para o nosso jornalismo regional, também para fazer eventos do SBT, a emissora no qual eu trabalho hoje. E eu tenho clientes aqui, parceiros, que, na verdade, se transformaram em grandes amigos. Então, eu gosto muito de vir a Franca, de estar aqui na cidade. E eu falo, é tudo tão pertinho, né? Ribeirão Preto, Franca. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e, principalmente, para poder falar um pouco sobre o meu trabalho e para falar sobre comunicação. Porque hoje em dia a comunicação ela tá tão em alta, né? Porque todo mundo fala, né? E eu sempre falo aquela velha frase que quem tem mais ou menos a minha idade vai saber, quem é mais novo talvez não saiba. Do nosso saudoso Chacrinha, quem não comunica se estrumbica. E, na verdade, a comunicação ela é para todo mundo, independente da área no qual você vai atuar. Então, eu fico muito feliz todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar não só sobre a minha trajetória, mas principalmente para falarmos sobre comunicação, eu me sinto honrada mesmo, porque é algo que eu nasci para fazer. É isso que eu sei fazer da minha vida. Então, é o que eu respiro, é o que eu transpiro, eu vivo 24 horas por dia para fazer isso, através da comunicação. Eu sou ribeirão-pretana, sou da terrinha quente de Ribeirão Preto, nascida lá, criada lá, e comecei muito cedo, gente, na comunicação, muito cedo. Os meus pais me levaram para participar nós tínhamos algumas agências, alguns eventos, e sempre fui muito boa. Eu sou baixinha, sou baixinha, que é que eu tô sentada, eu sou bem baixinha. E aí, o único título que eu consegui ganhar foi o de Mini Miss Ribeirão. Eu falo que cada um tem o que merece nessa vida, né? Mini Miss Ribeirão. Mini Miss Ribeirão, porque eu era pequena, era menor de idade, é o que me coube. Entendeu? A gente... É isso. E mais, o que sempre chamou a atenção foi a questão da pronúncia e dos textos. Então, eu sempre tive facilidade em decorar textos. Então, eu acho que isso me ajudou muito. E antes de vir para a televisão, o meu início é no teatro. Então, a minha base, ela vem teatral. Ela vem palco, ela vem encenação, eu tenho a minha base
teatro. Depois que eu fui para o jornalismo. Então, e tudo isso aconteceu muito cedo. Então, às vezes, você tá aí... E não é uma coisa que você fala assim... nem todo mundo olhava para mim e falava... vai ser comunicadora, vai ser apresentadora. Eu sempre tive cabelo preto, agora que eu sou loira, depois que eu entrei no SBT. Mas eu falei assim, vai ser a Mara Maravilha. Não tinha nada disso. Por quê? Porque eu era tímida. Mas, conforme foi passando, você vai se soltando. E uma coisa é falarmos para a câmera. Outra coisa é falarmos para uma quantidade de público que, na verdade, a gente não vê. Então, quando tá a câmera, é a câmera. Eu não estou ligada em quantas pessoas estão me assistindo. Se são 10, se são 100, se são 200, se são milhões. Você está ali. Eu acredito que o meu trabalho depois veio para falar para o público. Aí, quando você pega uma plateia de 100, 200, 300, 500 pessoas, 1000 pessoas para você falar, aí é totalmente diferente. Então faz diferença ter plateia. Porque tem muito programa de auditório que você percebe que a plateia tá ali para fomentar, a energia do lugar, né? Ai, meu sonho, gente, meu sonho. Eu acho lindo. Primeiro que eu sou apaixonada em programação ao vivo, porque é um momento onde você consegue sentir a resposta do seu telespectador. Para os clientes também eu acho bem positivo. E a questão de, se tivesse oportunidade de ter essa plateia, é quando você recebe as pessoas, né? Então, calor, né? Geralmente dentro de um estúdio, é que nós estamos aqui, tem a equipe de vocês. Mas num estúdio de televisão, hoje em dia está tudo muito mais moderno. Então, você tem as câmeras e você tem um produtor, mas você não tem mais tantas pessoas trabalhando com você igual era antes. Então, você sente falta, às vezes. Eu, pelo menos, que vim da escola mais antiga, eu sinto muita falta. Eu gosto muito. Por quê? Porque se você fala uma coisa, a pessoa, você já consegue ver se está gostando, se não está. Você vem do teatro. No teatro, exatamente. Você fez ali, o pessoal tá ali na tua frente, tua plateia tá ali e aplaude, e ri, reage. De uma forma que você consegue até ter uma forma de um reforço, né? Feedback instantâneo, positivo ou negativo. E tem aqueles 5 segundos para você meio que quebrar o gelo, sabe? Então, quando você chega, em qualquer lugar, quando você vai chegar pela primeira vez, e se você tem aquela sensação de, putz, eu vou quebrar o gelo. Quando você está com uma plateia, quando você está num palco, existe isso também, aquela coisa de quebrar o gelo. Sim. Começaram um programa igual vocês começaram, precisa quebrar o gelo, né? Que às vezes nós estamos, vocês já têm a audiência de vocês, um programa que já está há 3 anos, mas você também tem muitas pessoas novas que estão chegando para assistir. E aí a gente tem aqueles 5 segundinhos para a gente quebrar o gelo, trazer a pessoa e fazer a pessoa ficar conosco. É que eu penso muito isso, pegando, por exemplo, ali, Danilo Gentili, por exemplo. Como seria a entrevista, só os dois, com 3 câmeras? E sensacional. E como é isso com uma galera lá que aplaude, muito, que reage, E o Danilo é muito bom, ele é um excelente entrevistador, né? Porém, você imagina como que ia ser diferente? Mesmo a Patrícia Bravanel, que assumiu o programa Silvio Santos, o programa Silvio Santos é o programa com a plateia. Ele ia mandar a plateia. Ele tem, né? Exatamente. Sim. Então, tem alguns produtos que eles só irão funcionar mesmo com a questão da plateia. Outros, a gente vai tentando... É porque, assim, ter uma plateia é muito difícil, gente. É muito difícil. A estrutura é muito grande e custa-se muito, entendeu? É muito caro para você ter um estúdio desse tamanho, com uma plateia. Geralmente, nas regionais, a gente não consegue ter, né? Porque aquele mesmo estúdio, aquele mesmo local, ele é também montado para outras produções, para outros programas, né? Então, só que quando a gente pensa no nacional, aí sim é mais possível. Mas nas regionais fica um pouco mais difícil mesmo. Mas aí você tem o ao vivo, no qual você já tem a resposta do público, das pessoas participando, através de telefone e hoje através das redes sociais. Total. Que loucura, né? É demais. Eu adoro, gente. Eu adoro, sério. Eu adoro. Eu acho que é um setor incrível. Eu vejo que tem muita gente querendo trabalhar com comunicação hoje em dia, até por conta das redes sociais. Sou super a favor que as pessoas venham mesmo, tem que vender o seu produto. Eu me permaneci também voltada para o entretenimento, porque eu sempre tive muito cuidado também com os meus clientes. Eu sempre gostei de vender, que foi o meu primeiro diretor, quando eu fui falar para ele que eu queria
queria ganhar mais, uma cara de pau lavada, né? Entrei como estagiária, efetivei, entrei como estagiária aos 19, aos 20 efetivei e fui tentar falar, poxa, mas eu queria ganhar um pouquinho mais. E aí ele falou, vende que você ganha. Então, eu peguei isso para mim, para minha vida mesmo. Então, eu gosto muito de vendas. Eu falo dos produtos, mas porque eu gosto mesmo. Eu gosto de entender sobre o produto, entender sobre o que aquele cliente está trabalhando. Eu acho muito legal falar sobre isso. E tudo, hoje em dia, a gente precisa vender. Não adianta, gente. Não adianta. Todo mundo, se você tiver um Instagram, o seu Instagram ele vai precisar monetizar. A sua loja, ela precisa vender. Então, a gente precisa entender o quanto isso é importante. E trazer a comunicação para isso ajuda demais. A única coisa que eu acho que tem que ficar muito certo, assim, para você que está acompanhando a gente no Pausa para Insight, é o seguinte, não venham com a questão da questão lúdica. Muita gente está chegando lúdico, sabe? Lúdico, aquela coisa assim, vai ser tudo lindo, vai ser tudo maravilhoso, eu vou ter um podcast chamado Pausa pro Insight, eu vou ter um já super rápido, eu vou montar um estúdio, eu vou ter os meus 11 mil seguidores de um dia pro outro. As coisas não são assim. Então, eu só não gosto da parte lúdica. A parte lúdica, ela nos atrapalha muito. O pessoal romantiza muito. Romantiza Acha que você vai muito. fazer um negócio, vai bombar, vai dar certo, ele só olha a parte bacana do negócio. Isso, né? exatamente. O paralelo que eu faço, Jean, é que antigamente a criança queria ser jogador de futebol ou modelo. Bombeiro, polícia. Aí o cara pensa assim, jogador de futebol, ganha muito dinheiro. Quantos? É um cara. E hoje em dia, transformando isso para redes sociais, acontece muito isso. Eu quero ser tal influenciador que tem, sei lá, 50 milhões de seguidores. Mas quantos tem 50 milhões? E quantos outros fazem um trabalho duro todos os dias e tem seus 5 mil seguidores, mas uma base fiel de pessoas que vão comprar o produto. Então, trabalhar um pouco a expectativa vai fazer com que a decepção não aconteça de forma tão grande também. Essa romantização é um problema. E o que eu vejo de principal na comunicação, ela é tão importante, e tudo que você falou, concordo assim embaixo. Mas, por outro lado, a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande de comunicação. A meninada cada vez vem enfurnada em escrever abreviado, né? Só mensagem. Antes você ligava, conversava. Hoje não faz mais isso. Eu percebo que isso, para essa geração que está vindo, a comunicação tem sido uma dificuldade muito grande. Você comentou, você tem uma menina, acho que de 13 anos. De 13 anos, a Maria Júlia. Troca mensagem com ela, eu tenho um de 14 totalmente do Theo, diferente, a forma né? deles conversarem, deles se comunicarem é outra. Parece que eles falam o mínimo necessário, o básico, é bem diferente. Então, assim, eu vejo que a comunicação ela precisa vir de uma forma que a rede social ajuda muito. A gente tem que trabalhar muito na meninada esse poder de comunicar. Porque é só aprender a fazer isso. E o que acontece é o seguinte também, penso que não existe uma receita de bolo. Né? Então, por exemplo, hoje em dia, eu falo que o que vende é a verdade. É a verdade daquela pessoa. Exato. Então, antes, nós comunicadores, quando você ia apresentar um programa, eu não sei se vocês notam, mas eu não falo porta, portão, amor. Foi. Por quê? Eu percebi. Porque na minha... Você percebeu? Mas por quê? A gente já está assim, eu não acho que uns 15 consigo... minutos e o Vitor não falou nada errado até agora. A gente já está na vantagem. Eu não consigo mais voltar. Mas na minha época, quando você ia fazer um teste para televisão, você não podia ter sotaque. Então, Sotaque quem neutro, tinha que eles chamavam, sotaque né? era um sotaque neutro. E o neutro ia para o paulistano ou para o carioca. Eu não ia conseguir fazer o carioca, eu fui para o paulista. E o que acontece? Mas isso era uma exigência. A gente está falando, eu estou há 20 anos trabalhando, entrei com 19 como estagiária, eu estou com 40. Então, as coisas mudaram muito. Então, você vê que antes era uma exigência. Quando, por exemplo, no teatro, quando você ia falar porta, portão, amor, você era um personagem caipira daquela região.
Eu não estou menosprezando, tá, gente? Às vezes eu posso tocar nesse assunto e a pessoa vai falar, ai, nossa, mas por quê? Você nasceu em Ribeirão Preto e você fala porta. Mas é porque na minha época eu tive que aprender a fazer isso. E depois desaprender é muito mais difícil do que a gente imagina. Sim. Porque na minha cabeça, quando eu não falo o porta... Eu falo porta, é como se eu estivesse falando algo errado. Então, você vê como que as exigências, elas foram mudando. Hoje em dia, o profissional da comunicação, ele pode ter o seu sotaque, ele pode ser ele. Mas que mudou muito o mercado. Mudou muito. Percebe-se? Como, às vezes, você, telespectador, tá assistindo uma TV, tá assistindo uma coisa, ainda mais com as redes sociais, você nem parou para pensar nisso. Mas antes não se tinha isso. Então, é que antes era só a ferramenta de comunicação. Exatamente. Hoje o comunicador, com caíram os véus. Então, você tem um perfil seu na rede social. Isso. Você entrevistou... Perfil, comunicador. Exatamente. Você vai entrevistar uma pessoa, uma cantora, por exemplo, no seu programa. Durante a entrevista, já tem gente lá na rede social comentando o que você está fazendo ao vivo. Exatamente. E você nem está com o celular na mão. É totalmente diferente. Porque eles querem... E aí isso quebra uma barreira muito grande. Por quê? Porque você tem que ser uma pessoa só em todos os pontos. Isso. Tal qual empresas em rede social. Empresa que falava antes. Sou a empresa mais sustentável. Não era. Antigamente põe no site lá. Hoje a verdade selos, vende. Não, exatamente. Hoje a verdade vende. Tem que ser verdade. Você tem que ser genuinamente verdadeiro. É por isso que às vezes você vê um vídeo tão legal na rede social e você para ali, de repente você já tá assim, 10 minutos, alguma coisa assim, você já entrou no perfil da pessoa, você já tá vendo. Por quê? Porque ela te cativou. Exato. Pelo jeito que ela é. Pelo jeito que ela é, pelo jeito que ela se comunica. Então, hoje não tem uma receita de bolo certo. É óbvio que quando você vai para uma televisão, é diferente da linguagem das redes sociais. Existe isso também. Você não vai fazer a mesma linguagem das redes sociais para um jornal, por exemplo, para você fazer uma matéria factual, uma matéria diária. É diferente também. Mas, por isso que eu falo, quando a gente está falando, por exemplo, do texto, vai depender muito também para que área que a pessoa vai trabalhar. Por exemplo, para você ser um jornalista, para você ser um comunicador, você precisa aprender a escrever. Precisa, não adianta, você tem que saber escrever, porque agora nós estamos aprendendo com IA, inteligência artificial, com outras coisas, mas antes não tinha isso. A maioria de nós era uma folha A4, dobrada, uma caneta, e você escrevendo ali informação, conversando com o pessoal, escrevendo, olhando para a pessoa, escrevendo, falando é isso, pega o microfone, entrevista, pronto, e aí você já gravava o seu off e entregava a matéria, entendeu? Hoje as coisas estão diferentes mesmo. Porém, o poder da comunicação, a gente não pode deixar de dizer que é de extrema importância para todos nós, independente da área. Muito bom. Você falou que vem de você, né? É nato essa questão da comunicação. Mas teve algum momento da sua vida que isso deu que você falou assim, vou fazer teatro. Quando que foi isso? Assim, quando que você percebeu que falou, vou seguir isso que eu tenho é legal e eu preciso explorar isso de uma forma melhor? Eu queria ser formada em teatro, para te falar a verdade. Mas o meu pai, na época, nós tínhamos uma faculdade de artes cênicas em Ribeirão Preto. Mas na época meu pai falou assim, poxa, mas você vai fazer teatro, né? E a gente sabe que são certas profissões que são difíceis mesmo, Sim. né? É igual o jogador, é 1 em 1 milhão, é igual a apresentadora de TV, é 1 em 1 milhão. Meu pai falava, você vai desenhar? Tá aí, e de trabalho? Exatamente. Então, os nossos pais... Até hoje você não sabe o que vai fazer. Tá. Desenho mais. Os nossos pais pensavam muito isso. Hoje a gente fala muito para os nossos filhos, para eles seguirem o coração, seguirem para fazer aquilo que você gosta, porque trabalhar já é trabalho, mas se você pelo menos trabalha com aquilo que você gosta. Mas os nossos pais, as outras gerações não falavam sobre isso. Então, quando meu pai veio conversar comigo, foi quando eu fui para o jornalismo, então, porque eu falei, então, seria uma área, né, para conseguir trabalhar, né, remunerada, séria, digamos, né, né, uma área remunerada. Mas o teatro, ele me abriu muitas portas, porque quando eu entrei como estagiária do jornalismo, eu entrei na faculdade e pedi estágio. Consegui o meu primeiro estágio.
Quando eu entrei, eu fazia produção, eu sou de trás das câmeras. Eu não era da frente das câmeras. O que aconteceu foi a minha primeira oportunidade, assim, para fazer uma matéria mesmo. Até então, eu só tinha feito merchan. Então, por exemplo, pegar um produto, falar de um produto, tal, tudo que é diferente também. Mas a primeira oportunidade para fazer uma matéria foi porque uma funcionária não foi trabalhar. E aí me colocaram, como eu já fazia merchan, falou, então vai a Nia para fazer. E eu lembro que era para falar sobre um evento e tinham brinquedos infantis neste evento, que era um evento para família. E o Wilson Toni, que era o apresentador do Clube Verdade, um programa de maior audiência na nossa região, né, na época, o Wilson Toni quis brincar e falou assim, olha, você é baixinha? Então vai lá. Então vai lá. Teve a zoeira, rolou zoeira. Usa seu título de mini-miss. E vai brincar. E enrolou super isso. Vai na cama elástica, e aí o microfone caiu. Eu comecei a gaguejar. Foi surreal. É aquela coisa, tipo assim, nunca mais vou fazer, nunca mais serei contratada, sabe? Só que aí o natural deu certo. O genuíno. O genuíno. Então, eu nunca imaginei, porque na minha cabeça, eu tava assim, o que você tá fazendo? Tô na rua. Tá fazendo? Uma merda, o que é isso? Nunca mais vai me dar oportunidade. Onde já você viu fazer isso? Tal, tudo. Só que Tá o crachá, acabou. Mas os meus amigos jornalistas sempre foram mais sérios. Porque quem faz o factual, gente, que a gente fala que é a notícia diária... Você, às vezes, tem dia para ser um perfil um pouco mais sério mesmo. Poxa, você está falando de notícias, né? Você está falando de um homicídio, você está falando de um feminicídio. A história é diferente. É uma pauta pesada. E eu tenho colegas de trabalho que amam essas pautas. Só que eu nunca fui do perfil. Eu sou do perfil do entretenimento. Então, eu faço. Ano passado, fiquei o ano passado inteiro, fiz muitas participações no Nacional, você aprende muito entrando no Nacional, é extremamente diferente, é uma super experiência para nós profissionais da comunicação, porém não tinha a ver comigo. Então, quando eu faço sobre um estupro de vulnerável, por exemplo, para mim é muito difícil. Sempre tive dificuldade de digerir algumas coisas. Estava levando pro coração. Então... Por isso que eu falo dessa parte, é a parte do teatro, é a parte humana, é a parte de você gostar de gente, de você se apegar, né? No entanto, que quando eu fui fazer uma matéria de um reconhecimento de um corpo em Ribeirão Preto, eu fui zoada pela equipe, totalmente zoada. Por quê? Porque a minha voz começou a ficar trêmula. Eu começo a querer chorar e eu abracei a pessoa... que tinha perdido seu esposo, eu abraço ela. Chora e aí, junto. naquela época, ainda falou, você é louca de abraçar a entrevistada, né? Tipo, não pode fazer isso, porque você tinha que ter... Hoje a gente fala muito sobre a comunicação mais humana. Tinha protocolo, você quebrou o protocolo. Antes não se falava sobre isso, não tinha essa coisa mais humana. Imaginando, falando um negócio desse contra o vulnerável, cara, mas isso apresentando isso... Você falando disso, o sangue subindo. E traz esse filho da... Não pode. Traz esse cara aqui pra falar comigo. Exatamente. É um negócio que você não tem. Você tem que ter um baita sangue frio pra conseguir falar sobre isso com naturalidade. Então, não dá, velho. Tem coisa que não dá. Tô sabendo que você fez e eu não posso falar aqui, né? Te xingar, tô pensando... Mas hoje é muito falado sobre essa comunicação mais... pra estar mais próximo, mais verdadeira. Mas antes você tinha... Mesmo, não se tinha muito essa linguagem, né? Você tinha esses protocolos. E aí, no começo, eu já entendi que não ia dar pra mim, sabe? Que às vezes eu queria muito ver o vídeo dela pulando no negócio. Não, é muito engraçado. Não, e eu queria ter também. Tem várias coisas que eu não tenho, porque não é igual hoje, né? Hoje a gente tem muito arquivo, tá tudo digital, mais fácil. É muito mais fácil. Antes não era isso. Tem várias coisas que eu não tenho, assim... Como eu comecei muito nova... Então, nós tínhamos o Carnabeirão, por exemplo, lá, que era muito famoso. Vocês são da época do Carnabeirão. Não vem, não, que a gente tá na idade ali. Já estive no Carnabeirão. Você foi no Carnabeirão? Putz! Sério mesmo? Até você? É que eu sou assim, até você. Eu vinha pra ir no Carnabeirão, velho. Eu vinha de São Paulo pra ir no Carnabeirão, velho. Que delícia. Você é 84.
84. Eu sou 86. Ah, então tá próximo. Sim. E Carnabeirão faz parte da história da cidade, Tá doido, né? lógico. Maravilhoso. E aí eu entrevistei Claudinha Leite, eu entrevistei Bel, eu entrevistei Ivete Sangalo, que foi surreal. Eu não tenho nada disso. Era uma época muito louca. Não tenho nada. Não tenho Mas nada. nem nas emissoras? Nem... Nada, não tenho nada disso. Não é igual é antes, hoje, entendeu? Hoje. E outra, quando você trabalhar também, dependendo das TVs, eu trabalhei 10 anos também em TV local. Então, TV local também é diferente de TVs que são nacionais, no qual você tem um arquivo morto ali, né? É diferente também. Então, tem muita coisa que acabou ficando perdido. Foi pro ar, acabou. Mas essas são as melhores entrevistas, porque é aí que a gente aprende. E aí você fez jornalismo. Dentro do jornalismo, o estágio que te deu a oportunidade de fazer isso? Foi dentro do estágio que aí eu tive essa oportunidade, e aí eu já comecei a trabalhar e comecei a fazer as matérias, muito merchan, o merchan sempre me acompanhou, até hoje. Então, quando eu falo de matérias, e matérias para o jornal, eu acho que eu vim de uma época, gente, em que não se tinha como escolher. Você falava com o seu diretor e falava, nossa... Eu tive como diretor o José Fernando Chiavenato. O Zé, você chegava para o Zé e falava assim, Zé, eu não sei fazer escrever um texto aqui para o jornal impresso. Ele falava, aprende. Se vira. Aprende, se vira. Zé, mas olha, eu não fiz rádio ainda, né? Eu tô meio assim, porque fazer uma matéria, você tinha que fazer a matéria para o rádio, para a TV e para o impresso. Então, é uma escola, gente. É uma escola. Hoje em dia, dependendo do profissional, ele vai saber fazer uma coisa. Então, eu posso ter as minhas aptidões. Você vê, desde o começo, eu sabia que eu era do entretenimento, mas eu não podia deixar de aprender de fazer o factual. Sim. Então, hoje, se me pedem, eu tenho que saber fazer. Eu, como profissional da comunicação, eu acredito que eu tenho que saber fazer. Mas eu posso não gostar. Ok, tá tudo certo, mas eu tenho que saber fazer. Ainda mais eu que trabalho para as emissoras. Hoje em dia, as emissoras, principalmente as regionais, a gente está com uma equipe mais reduzida. Então, não dá para você saber fazer só uma coisa, entendeu? Você tem... Eu vim da parte múltipla, né? Eu vim mais do profissional, aquele mais múltiplo, mais sabe? Versátil, de você mais versátil. Sim. Você ter que aprender mesmo as diferentes linguagens de um apresentador, de uma matéria factual, de uma matéria para entretenimento, uma entrevista para entretenimento. Tem todas as suas características. São diferentes umas das outras e que é diferente da rede social. Então, você Totalmente. vai... Não é? Então, você vai meio que aprendendo. Mas isso eu estou falando por conta de experiência, hein, gente? Se a gente conversasse há uns anos atrás, eu não ia conseguir. Lembre-se, para a gente ter experiência, a gente tem que ter, é na labuta, é no lerê-lerê. É lerê-lerê na vida, entendeu? É isso. Experiência, você vai ser gato escaldado na vida quando você, né, vai para cima mesmo. Vai aprendendo na marra. Me fala uma coisa, você falou do merchan. Hoje em dia você tem clientes da rede social que não estão no programa? Tem. Ou isso é tudo interligado? Como que é feito isso? Uma curiosidade que eu tenho. Não, eu tenho... Primeiro que a gente tem que pensar na estrutura da emissora, tá? O SBT é uma casa maravilhosa para se trabalhar. E mesmo eu sendo uma apresentadora do regional, né? O programa que eu apresento é Tudo de Ótimo, ele vai para a região de Ribeirão Preto e para a região de Jaú e para os 4 cantos do planeta, eu falo através das redes sociais. Mas ainda você consegue fazer o seu trabalho nas redes sociais. E eu sou muito grata a isso, porque isso nos ajuda muito, me ajuda muito, porque a gente ainda tem clientes que não vão ainda para as emissoras. Mas a gente tem que pensar também que existe custo, né, gente? Uma coisa é você fazer um vídeo para a sua rede social, outra coisa é você também fazer um vídeo institucional para uma emissora. Sim. Então, a gente também tem que colocar algumas regras, algumas coisas que acontecem. Hoje em dia está muito mais fácil e muito mais aberto. Então, eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de ter a sua marca, tanto nas redes sociais, quanto nas emissoras, em tudo quanto é lugar. Porém, a gente sabe que depende também de um investimento e depende da marca dessa empresa, ela está mais fortalecida. Você não pode simplesmente jogar a sua marca também numa televisão e você não ter uma base. Não aguentar o tranco depois, né? Não pode, né? Isso vai queimar a própria marca. Então, hoje eu tenho os meus clientes, os meus parceiros nas redes sociais. Eu sempre atendo um cliente só
a área, por segmento. Então, porque aí leva-se tempo para você fidelizar. Então, eu sempre falo... E eu queria muito, gente. Eu vim de uma época que você fazia um anúncio, então eu ia lá e pegava aqui a caneca da Monetics. Aí você pegava a caneca e eu tinha que ligar para o pessoal da Monetics e falar, vocês possuem mais exemplares desta caneca? Porque senão eu não vou poder nem falar. Porque só tínhamos a televisão como meio de comunicação. Televisão, rádio, jornal impresso. Hoje, com a quantidade, a Monetics, ela sabe. No entanto, que eles estão comigo. Tá vendo? Então, a Monetics sabe que ela tem que estar comigo, ela tem que estar com vocês, aqui no podcast, ela tem que estar nas redes sociais dela. Então, ela tem que estar nessa multiplataforma para conseguir vender. Antes, a gente fazia um merchan, vendia todos os produtos. Olha que delícia! E eu queria muito chegar e falar assim, Monetics, eu vou fazer um vídeo para vocês e esse vídeo vai viralizar e você vai vender todos os seus produtos. Para esgotar estoque. Nossa, esgotar estoque. Até esgotar o estoque. Que delícia! Mas hoje em dia não é assim, infelizmente. Então, a gente tem que estar trabalhando junto com o nosso cliente. Então, eu gosto disso. Eu prefiro que leve mais tempo, mas que pelo menos você fique com aquela marca, que você saiba falar da marca. Então, se você perguntar sobre a marca, você sabe falar. Você não fez só uma vez para a marca. Não. Como eu sou das antigas, então eu prefiro. Mas a gente aqui também, a gente parte dessa premissa. Todos os apoiadores do Pausa, eles estão aqui porque a gente em algum momento teve uma experiência com eles. Então, assim, a gente não fala hoje de Monetics, de Village, de todos os outros apoiadores por falar. Porque, assim, óbvio, o Pausa precisa de fechar conta. Todo mundo precisa fechar. Mas não é fechar por fechar. Então, a gente só traz quem a gente realmente acredita. Quem a gente tem de alguma forma, a gente sabe. E, assim, tem que ter suporte. Porque isso acaba que vincula. Muito, né? Vincula a sua imagem, vincula a nossa imagem, vincula todo mundo. E aí, de repente, liga lá, o atendimento é ruim. Ou tem uma experiência ruim. Queima todo mundo. Queima a empresa e queima a gente junto. E eu sempre... Toma muito cuidado com isso. Eu sempre uso o exemplo clássico daquele hidratante que a Xuxa não passava. Que todo mundo sabe. Você não sabe se ela passava ou não. Será que ela não passava naquela duvido. pele? Com certeza. Com certeza. O grande lance é, a gente quer falar de que a gente realmente gosta. Fala da Monetics, Sr. Danca. Vamos puxar o gancho. Peraí. Você vai fazer um merchan? Vamos puxar o gancho? Agora eu quero ver. Não, eu quero ver ela fazer, Agora eu quero ver. Não, eu quero ver você. Eu quero ver... Agora eu tô aqui, ó, de olho. Quero ver vocês fazendo o merchan. Vamos lá. Adorei. Conta pra mim, já. Conta pra mim. Essa pressão. Na verdade, a gente quer falar agora com quem quer mudar, né? Quer trazer uma melhoria na vida financeira para quem quer ter uma grana extra, né? Então, isso é para você, cara. Se você tem 18 anos, pelo menos, e se tiver experiência com venda de maquininha de cartão, ainda melhor. A Monetics está com uma oportunidade incrível. Se você for um agente, você buscar, né? Quiser essa oportunidade como agente de mercado externo, você tem acesso às melhores comissões do mercado. E aí, para você poder fazer, né? Se quiser agora, só entrar em contato, vou ler o endereço aqui para você, ó. É agente.monetics.com. É esse endereço que você precisa entrar, agente.monetics.com. Se você entrar nesse endereço, você já vai poder ser um agente externo da Monetics, mudar a sua vida e fazer uma vida financeira diferente ou ter uma grana extra, poder melhorar a tua vida. A parte boa é poder falar de uma empresa que tem soluções financeiras completas para o seu negócio, a maquininha que tem tudo, chega o seu cliente no seu estabelecimento. O cara chegou no estabelecimento, não tem como pagar você por Pix, porque ele não sabe Ou então tem aquele QR Code no balcão, bonito, legal. Nossa, cara, colado com o Durex. Pelo amor de Deus, vai. Muito mais fácil, todos os tipos de cartão, Pix, a melhor taxa do mercado e tecnologia de ponta. Tudo isso com suporte rápido, inclusive, fino. Essa é uma das perguntas que mais se responde. Se existe uma rede, né, um programa de consultores. Existe um programa de consultores com todo o suporte. Então, além de ter as melhores comissões do mercado, você também tem acesso a uma rede de suporte incrível. Estão mudando o mercado, cara. Mudando o mercado. Gente, que Você gosta da Monetics? Conta pra mim. Adorei o pessoal da Monetics. Um beijo pra vocês. Cara, eu adorei, gente, o merchan de vocês. Viu só? Sob pressão, a gente hein? usa sempre, a gente gosta do produto, isso, entendeu? Exatamente. A pessoa que faz isso naturalmente
e fica aqui, quero ver como que você vai fazer. Não, mas é por isso. Aí, você viu que tem que ter inteligência emocional, né? Não, mas é isso. Mas, cara, é o legal, porque vocês vendem da forma que vocês conhecem o produto. Mas é fácil falar de quem atende de verdade. Bem mais fácil, mais fácil. Eu vou puxar o gancho da Village, vou aproveitar agora para já falar da Village Marcas e Patentes. Sensacional. Eu sou muito suspeito para falar deles, né? Eu tenho uma agência de marketing e eu trabalho muito branding. Então a gente cria marcas e tem que registrar essas marcas. E quando você conhece, e você tem muito picareta no mercado. Tem muita gente que fala para você o seguinte: não, entra ali no registro.b, no site do NPI. NPI e tudo mais, você faz o teu registro de marca. Não faz. Vai fazer cagada. Você não vai fazer. Caso contrário, não existiriam empresas que fazem isso há tantos anos quanto a Village. Eu acho muito bacana porque, primeiro, eles monitoram as marcas. Então, aconteceu esses dias do Pausa, tá? Você nem tá sabendo isso, eu toquei com a Karina. Chegou, né? Ó, apareceu um programa em tal lugar que tem um nome Insight no deles. Vocês querem contestar ou não? Interfere ou não? No caso, eu falei, cara, não atrapalha a gente, não é do meu segmento, deixa lá. Mas eles monitoram para dar o retorno. Eu acho que isso para o empresário, porque você tem que tocar no seu negócio. Esquece, a marca, coloca quem sabe fazer. Eu brinco muito, eu cheguei numa fábrica uma vez e estava o cara, eu fui atender uma empresa, e eu não achava o dono da empresa, ele estava lá trocando um parafuso de uma máquina. Eu falei, tá errado. O seu tempo tem que ser usado na estratégia. Contrata um profissional para fazer aquilo e não existe ninguém mais profissional do que a Village Marcas e Patentes. Eu tenho orgulho de ter eles no Pausa junto conosco e todos os registros que foram feitos até hoje, nenhum teve qualquer tipo de problema. O atendimento é espetacular e o monitoramento do seu projeto eu acho a parte mais importante. Ter alguém de olho. E o que é bacana, cara? Não interessa onde você está. Eles têm escritórios espalhados para tudo que é lugar, trabalham não só no Brasil como em outros países. Exato. Mas hoje a gente tem a facilidade de eu poder contratar um serviço onde eu quiser. Então, mesmo que você não esteja em alguma cidade que tenha Village, entra em contato que eles fazem tudo online e dá super certo. Esse monitoramento de marca é incrível. De novo, né, a gente faz com que a gente acredite, então diversos clientes nossos que têm marcas registradas através da Village. É o que o Vitor falou, você pode entrar no site e fazer? Pode. O problema é que tem um monte de detalhes que de repente você vai fazer isso e vai fazer errado. Né? A gente tem exemplo de casa disso, né? De ter uma marca registrada na classe errada. A gente já viu isso acontecer. Essa aqui. A Pausa foi registrado não pela Village, né? E aí foi onde a gente trouxe. Hoje a Village é quem cuida da marca do Pausa, mas no passado foi feito por uma outra empresa que registrou o Pausa na classe errada. E aí dá total diferença. Pelo menos se um dia a gente quiser ter um programa de rádio. Se a gente quiser ter um rádio ou alguma outra coisa assim, se a gente quiser fabricar, pode ter o nosso... se a gente quiser fabricar carro, a gente pode... Uma classe que não tem... Assim, tem a ver, mas não era o pau, não era o que a gente queria. Exatamente. Enfim, sem surpresas e, como o Vitor falou também, é cada um no seu quadrado, né? Cada macaco no seu galho. O gestor tem que fazer gestão. E aí ele tem que ter uma rede de apoio forte, cada um cuidando. Vai fazer comunicação com quem tem de comunicação, vai cuidar de marca quem tem de marca, tributário com quem é tributário, jurídico com quem é jurídico. A gente não sabe tudo, não tem como a gente gerir um negócio hoje querendo cuidar de tudo, porque não faz o menor sentido. E eu acho que a questão da marca também tem, por exemplo, o seu nome é sua marca. Com Entendeu? certeza. Isso é legal também. Isso é importantíssimo. E eles fazem esse trabalho. Eles registram fazem um trabalho para influenciadores, para pessoas públicas e tudo mais. Ótimo. Porque pode surgir uma outra Com pessoa certeza. que talvez mude lá no cartório o nome dela para se aproveitar. Não, E hoje, ela pode até usar e hoje o nome, nas sem redes ser. sociais tem muita gente que não... Eu utilizo o meu nome mesmo, Nianara Sim. Briguete. Porém, algumas pessoas usam nomes fictícios, Sim. assim, né? Hoje é o Então, tal do nome social. Você É, pode não- ser conhecido por um nome que não é o teu de registro. Exatamente. E aí você imagina você perder isso, porque leva-se tempo para você fazer ter uma marca, né? E só que perde de um dia para o outro. É, né? E você esses constrói cantores tudo e sertanejos perde, que falem mais sobre isso, né? Porque se for ver o nome dos caras de verdade, são Como é que nomes... chama o tal do Gustavo exatamente, Lima? Tem um nome bizarro. Eu nem sei do Gustavo Lima, cara. Vocês Nossa, voltam no Não, Gustavo mas é Lima. tem um bizarro. nome muito Ah, mas diferente. E Andrei, um negócio bizarro, assim, sei lá. O nome dele. Leonardo lá, Leandro Leandro, Camargo, também os nomes são diferentes. Tem um aí que... Enfim, nenhum deles, né? Nenhum deles tem o nome tem o nome certo. que é o nome. Então, eles fizeram Muito nomes bom. também artísticos, né? Mas E vou finalizar a sessão de apoiadores, fazer tudo uma vez só. Ó, vai lá, você Bora. tá Cara, empolgado? Com talvez o maior orgulho meu, desde que o Pausa nasceu, é ter a Shop Pub conosco, cara.
Foi muito legal. Fecharam conosco recentemente, né? E aí vem muito de um relacionamento que eu tenho de muitos anos com eles. Tarsilo, amo você. Tem uma guitarra dele. A minha agência tem 18 guitarras nas paredes da empresa. Que legal. E uma delas eu ganhei dele, de quando ele tinha 14 anos de idade. Olha só. Né? E a Shopub, ela vem para um cenário que a gente comentou muito sobre redes sociais, sobre essa mudança da TV para o online. E a Shopub, lá atrás, talvez você até lembre, da Pub Design em Ribeirão Preto. Lógico. Era onde eu queria trabalhar quando eu entrei na faculdade. Gente, mentira. E eles viraram Shopub há muitos anos e hoje figuram entre as maiores plataformas de e-commerce do Brasil. Olha só. A Shopub, ela é uma grande parceira da Barberato, da minha empresa, com alguns diferenciais muito claros com relação à concorrência. Eu tenho plataformas muito baratas e simples de entrar, só que te colocam como mais um no mercado. A Shopub, além de você ter um visual único e totalmente diferenciado da sua loja, você tem a questão para mim que é a mais importante de todas. Você tem um grupo no WhatsApp, você tem contato diário com eles. Você não vai ficar abrindo ticket para esperar alguém te responder que você nem sabe quem é. Você sabe quem está te respondendo. Você tem relacionamento. Eu acredito que dentro de um e-commerce, a plataforma... Tá aqui, né? Fala até para a câmera central. A plataforma do seu e-commerce ela tem que ser a maior parceira do seu negócio, porque é nela que tudo acontece. Se você tratar apenas como um fornecedor, que você abre um ticket, paga um boleto no final do mês, na minha opinião, você está errado. Você pode customizar a sua plataforma e você tem que fazer isso com quem sabe fazer. A Shopub está há diversos anos no mercado. Na minha modesta opinião, é a melhor plataforma com a qual eu já trabalhei. Eu trabalho com plataformas mais baratas, mais simples e outras muito mais caras e que muitas vezes não tem tanta funcionalidade que você precisa. Já acontece muito isso. A gente teve 2 migrações de plataforma recentes agora, do cara que era de uma plataforma gigante, mundial. Pode dar um passo para trás. Que era muito mais caro e o que tinha nela ele não precisava. Usava 10% da plataforma, não, pagava nem uma isso. bica. E aí a gente reduz, faz um trabalho muito bem feito e com certeza de muita satisfação. Então, se você não conhece, ainda está o meu testemunho aqui, conheça a Shopub, eu indico de corpo e alma que vale a pena, a melhor plataforma de e-commerce com a qual eu já trabalhei. A gente acredita, viu só, Tarsilo? Quase pra você fazer um episódio só para ele falar de Shopub. Cara, falaria 1h30 deles aqui. Eu percebi. E seria aí, ó, pouco pronto. ainda, cara. Seria Aí. pouco, Não, os caras os caras são foda. bacanas. São foda demais. A gente teve, né? Eu tive a oportunidade de conhecer. O Tarsilo realmente é um cara fora de série, né? E merece esse crescimento todo, merece Exato. o que está acontecendo aí com a Shopub, né? E que tenha muito mais sucesso. É isso aí. E agora com a gente aqui, né? Obrigado por nos apoiar. É isso É aí. ótimo, né? É isso aí. Bom, sessão Merchan. Finalizado? Adorei. É isso aí. Muito É bom. isso. Yanara, fala um negócio pra gente. Como que surgiu o programa? Da onde que vem esse negócio? Que estava no jornalismo o ano passado que você falou pra gente. Fazendo factual, é isso? E daí, o que aconteceu? Falou, tô tranquila, sem preocupação, nenhuma sarna pra coçar, vou arrumar uma bucha. Um programa ao vivo, meio-dia, foi isso? Meu Deus do céu, meninos. Como é que pode, né? A nossa vida, às vezes, muda de uma hora para outra. No SBT, eu apresentava o SBT Shop, um programa de varejo, que é ao ar em 2 horários. No período da manhã, logo de manhãzinho, e no período da tarde. No horário do almoço. Gravado. Esse gravado. Programa varejo, para fazer os merchans, tudo. Atendi clientes aqui de Franca, da nossa região. Fiquei... Vamos pensar que foram 7 anos desse programa. Tipo um classificado, assim? Tipo um classificado, exatamente. E é aquele momento em que você abre a possibilidade para que todos os tipos de anunciantes façam parte. Então, você atende o pequeno, o médio e o grande anunciante também. Aí tava com esse projeto. A gente já tinha conversado com o Maurício Abravanel, que é o nosso diretor no SBT de Ribeirão Preto e Jaú, sobre as mudanças para esse programa. Porque, apesar de ser uma excelente oportunidade para os novos clientes, mas a gente também já estava assim com
Eu acredito que já estava assim um pouco cansativo, para te falar a verdade, sabe? Essa coisa do varejo, do jeito que já estava saturado, era uma coisa que já vem de muito tempo, tal, tudo, né? De ir no local, fazer o vídeo. De ir no local, fazer o vídeo, tal, tudo. Apesar de eu sempre gostar, sempre tive muito carinho pelos clientes, eu gosto, eu acho que um programa de varejo você tem que pensar que você ganha mais na quantidade, né? Então você tem que pegar essa quantidade de clientes, mas são clientes que têm a possibilidade de anunciar numa TV. Então, sempre gostei muito. Porém, um programa hoje em dia, para ele se manter, você precisa passar por mudanças, né? Você precisa ir sempre melhorando ele. E quando a gente já estava conversando já sobre isso, já sobre essas mudanças, tal, tudo que poderiam acontecer, tal, nisso veio, nós pertencemos à casa. Então, o SBT de Ribeirão Preto e Jaú pertence ao SBT de São Paulo. Nós temos algumas emissoras que já foram vendidas e você, às vezes, já deve ter... Vocês, principalmente da área, já sabem que foram vendidas, tal, tudo. O SBT de Ribeirão Preto e Jaú, não. Nós temos o diretor, o Maurício Bravanel, e pertence à casa. Então, nós temos a autonomia até certo ponto. E quem trouxe essa possibilidade para as regionais foi o SBT de São Paulo, quando o senhor Raul Gil ia sair. Então, quando eles viram, olha, o senhor Raul Gil vai sair da programação, então, para as regionais foi aberto esse horário. Ao invés de ter um sinal que ele é nacional, nós vamos fragmentar para as regionais. Isso, fragmentou. Então, aí foi quando o Maurício Bravanel nos trouxe essa missão, é um grande desafio. Nós íamos ter mais tempo de programa, aí depois falamos, não, vamos ter um tempo menor para ficar... É melhor ter aquele gostinho de quero mais do que ficar aquele gostinho de cansei, né? Tipo, cansei. E era um programa para ter estreado em outubro, aí em novembro, estreou dia 14 de dezembro. Então, ele é um bebê, gente, ele é um bebê. O É Tudo de Ótimo é um bebê. Porém, eu fico muito feliz em produzi-lo, por quê? Primeiro, por contar com a equipe do SBT, que eu trabalho com uma equipe maravilhosa. Eu falo que nós somos uma equipe enxuta, porém de excelentes profissionais em todas as áreas. Então, você tem a área de cinegrafista, produção, direção, sonoplastia, switcher, todo mundo que está ali. E você trazer um programa, que era o que eu sempre quis trazer, um programa para a família. Que eu acredito que é a grande base do SBT. O SBT tem essa coisa da diversão, da família, do entretenimento, da informação. Lógico, tem a questão da informação, do jornalismo, um jornalismo sério. Vocês estão... Quem assistiu o SBT está vendo que o SBT tá trazendo, né, grandes nomes também para trazer esse jornalismo bem estruturado, com credibilidade, mas a gente sabe que é a cara do Silvio, né? A cara do Silvio, a diversão, dele, o entretenimento, lógico. A família. Então, e eu não queria que fosse um conteúdo que, por exemplo, assim, que a minha filha, que tem 13 anos, tivesse que ser retirada da sala, ou então falar assim, poxa, isso aqui não é legal. Sabe? Isso aqui não é legal. Isso aqui não é legal para ela, isso aqui não vai chamar a atenção de uma pessoa que está na melhor idade, por exemplo. Sabe? Uma coisa muito segmentada. E eu entro sábado ao vivo. Gente, sábado é tudo de ótimo, né? Se você vai parar para pensar. É tudo de ótimo. Então, sábado, a gente tem que ter essa leveza, essa coisa gostosa de falar com o telespectador. Então, tem a minha cara, que é o que eu sempre gostei de fazer. Então, quando veio esse desafio, meninos, eu fiquei muito feliz. Primeiro, porque eu já tinha passado por quase todas as áreas ali da emissora. Então, eu fiz o jornalismo, fazia vendas e faz matéria. Eu apresentei até um programa de esportes. De esporte? Sério. Mas é melhor SBT que o defunto Esportes. lá, né? É melhor. Melhor que ele conheceu o clube. É melhor do que o factual. Eu apresentei o SBT Esportes. Olha que legal. Então, assim, então você vê como que quando somos pessoas que estamos abertas a aprender, quem sai ganhando somos nós. Né? Porque por mais assim que eu não falava, gente, mas, meu Deus, e agora? Esporte? Como é que eu vou fazer? Eu vou narrar um jogo? Como é que vai fazer? Eu lembro o primeiro off que eu gravei para narrar
Ainda bem que a minha voz ela é um pouco mais grossa, né? Então, já um pouco mais rouca. Então, acabou que deu certo. Mas a primeira vez que eu peguei um off pra narrar de um gol, eu falei, cara, que surreal, assim, né? Como que eu faço isso, Mas você tem que né? narrar mesmo? Porque você apresentava. Então, aí, por exemplo, tinha... Eu achei que fosse a apresentação do Não, programa do programa esportivo ali. Mas aí, às vezes, você precisa fazer ali pra falar, olha, no jogo de Corinthians contra São Paulo, tal, tudo. E aí você tem que falar, ó, fez o gol. Você tem que apresentar de uma forma que o público... na linguagem do público, pô. Aí você tem que tentar fazer da melhor forma possível, né? Então, assim, eu acho que eu já me sentia preparada para estar ao vivo nessa missão. Eu já vindo ao vivo, então, por conta de vir do teatro, por conta de trabalhar numa TV, trabalhei 10 anos numa TV, eu, Kiko Magrini, apresentamos o programa Holofote, que é um programa que está sempre no meu coração, eu sempre falo com muito carinho, porque me ensinou muito, foi uma escola, então você apresentar 10 anos de programa ao vivo, de segunda a sexta, gente, é uma escola. Meu Deus. É uma escola e pronto, e não adianta. Então, e agora vir com todas essas mudanças. Gosto muito o programa é temático, então estou feliz por conta disso também. Então, você pega aquele tema e vai destrinchando aquele tema da melhor forma possível. Porém, é um programa que acabou de começar. Eu, assim, eu acho que a gente já tem algumas coisas que eu gosto, outras que eu gostaria de melhorar. E o nome? O É Tudo de Ótimo. É maravilhoso. Não, fala sério. É muito legal. De ótimo. Agora eu vou... É tudo de bom, você pensa. Agora eu vou ter que puxar o Olha, saco do meu ainda. chefe, que ele vai falar, nossa, Nia, você foi lá pra puxar meu saco. O pessoal vai falar, nossa, puxar saco do chefe. Mas é que o Maurício Abravanel teve uma ideia muito legal, cara. Porque quando a gente foi conversar, isso no SBT Shopping. Esse É Tudo de Ótimo, ele não surgiu agora. Eu apresentava o programa, SBT Shopping é tudo de ótimo. SBT é tudo de ótimo. E eu nunca vou esquecer, nossa primeira conversa, o Maurício falou assim, mas o SBT ele não é bom, ele é ótimo. Então, foi ele que colocou o É Tudo de Ótimo. No entanto, que tem pessoas que conhecem o programa porque falam É Tudo de Ótimo. E me falam para mim na rua, porque o meu nome é meio complicado, né? Nianara. Então, me chamam de Lianara, Nayara, Maiara, tudo que você imaginar. e aí vai falar É Tudo de Ótimo. Então, ficou ótimo mesmo. E nos ajuda, porque eu falo assim, não tem aquela coisa de quanto mais a gente repete, parece que acontece? Então eu tô repetindo há 7 anos, é tudo de ótimo, acho que tá dando certo. Parece que... Eu acho que tá dando certo. Já, Caramba, pelo menos na energia já ajuda, Demais, sabe? Já ajuda demais. Demais, sensacional, cara. Você tem grandes referências na TV, coisa assim? Quem que mais te influenciou, assim? Ai, tem A gente sempre tem muitas. alguém que a gente mira, né? Tenho muitas. Primeiro que não tem como falar, se eu trabalho no SBT e não falar do Silvio Santos, né? Eu não cheguei a conhecê-lo quando eu entrei na emissora. Assim, fico triste, porque quando eu cheguei na emissora, o Silvio já estava passando por um outro momento na vida dele. Então, por exemplo, quando eu cheguei na emissora em Ribeirão Preto, eu fui fazer o meu primeiro evento em São Paulo, na casinha em São Paulo, que é a casinha que a gente fala, ai, coisa mais linda, que aí sim você vê aqueles estúdios enormes, aqueles cenários, tudo. Ele já estava chegando na emissora com seguranças. Então, a gente já saía daqui e falava, ó, não pode falar com ele, não pode tirar foto, não pode gritar, não pode chorar, não pode nada. Então, eu cheguei nesse momento. Então, eu falo que os meus colegas de trabalho que chegaram antes, gente, aproveitaram muito, porque quem pôde vê-lo de perto é demais. Eu entrei no estúdio dele e vi os pompons. Eu chorava, igual uma criança, fiquei arrepiada. E não tinha... Ele não estava lá. Era só estúdio. Porque assim, a emissora tem o Silvio ali, em todos os cantos. Eu tive a oportunidade de ter... A gente teve um momento que a gente trabalhou com o pessoal da SBT, numa área de prestação de serviço, então eu ia bastante lá. Uhum. E depois, num outro momento, quando eu estava com o pessoal da Brahma, que a gente fazia a produção de evento, também tive a oportunidade de estar lá, a gente ia bastante lá. E é o que você falou, cara, você respira, assim, a energia do cara tem tudo, lugar, cara. Né? Você entra, você não precisa vê-lo. Mas tem tudo. Você vê aquela linda, vaga né? lá que tem a estrelinha dele. O carro não tá lá, ele não tá lá, mas você olha ali, você tem a vaga. Por várias vezes ele esteve... Parece que é uma pena.
Até perdi aqui. Por onde você passa, você percebe que tem o jeito dele. O jeito dele, exatamente. E fora que é lindo, energia, né? Mesmo para nós que trabalhamos na área, porque uma coisa é você ir a uma emissora regional, que é maravilhosa, mas quando você vai para o nacional, aí você vê os grandes estúdios, aí você vê... o lugar que faz os cenários, você tem uma oficina, cara, absurda. É sensacional. Então, depois quando você entra num cenário de uma novela, sabe? Então, ainda mais as novelas do SBT, que são todas voltadas para a família, para as crianças, então são cenários lúdicos. É tudo muito lindo, não tem como você não se emocionar. Então, eu falo a primeira referência com o Silvio, por quê? Porque o Silvio era ele. Então, hoje, a gente volta a dizer, hoje a gente está falando sobre essa comunicação individual, o que você é, essa comunicação verdadeira. Ele sempre fez isso. E o Silvio sempre fez isso. Ele era ele, né? Ele era ele ali, daquele jeito. Então, só que muita gente imita, os imitadores dele são sensacionais. Primeira personagem a ser imitada é sempre ele, né? É sempre ele. Então, assim, não tem como você não... Ainda mais eu, que sempre fui do entretenimento. Então, acho que por ser do entretenimento, não tem como você não olhar para o Silvio e falar, cara, como que ele conseguia fazer dessa forma? Como que era leve? E ao vivo, quanto tempo ele ficava? Não, ficava depois... Um dia inteiro, teve programas no começo que ficava direto. Então, quando você vê ele fazendo com aquela sutileza, com aquela... Sabe? Comandando tudo ao mesmo tempo. Porque ele comandava tudo ali ao mesmo tempo, né? Então, eu acredito que, assim, tem que ser, assim, para quem é do entretenimento, tem que gostar, tem que levar mesmo, porque ele fazia tudo com muita tranquilidade e trouxe muita credibilidade, né? Que hoje é difícil. É difícil sermos comunicadores e termos credibilidade. Porque a gente trabalha... A fake news tá muito fomentada. Vive um momento, né? Bem punk. Né? É punk. Então, aí você faz uma matéria aqui, de repente a rede social solta outra matéria aqui, e aí um falou isso, o outro falou isso, o outro falou aquilo, tal, tudo. Então, a credibilidade do Silvio, ela é incontestável. Tanto é que essa continuidade, Patrícia Bravanel, tudo, ele já tinha deixado um legado. O legado já existia ali. Então, eu acredito que eu tenho muito ele, assim. E eu não posso falar de uma jornalista, assim, que a Glória Maria, gente, para mim é uma facilidade também de fazer as coisas. Quando ela fazia as matérias, quando ela... Sabe, uma coisa de você assistir, você fica... As matérias dela, parece que você quer assistir novamente, de novo, e as técnicas... Quando somos comunicadores e estudamos para isso, você começa a perceber as técnicas que o profissional leva para aquela matéria que ele está fazendo. Então, pode parecer tudo muito simples, tudo muito assim, mas muito na verdade natural, isso né? é muito natural, mas são técnicas que ela levava ali junto com ela. E uma mulher negra... Chiquérrima, né? O que é isso, né? Ela tem uma imponência bacana, né? Assim, sabe? Então, né? Então não tem... Então, acho que o Brasil tem muitos. Meu Deus, se eu for falar assim, são muitos, né? Hebe, por exemplo, meu Deus. Eu queria ter conhecido a Hebe. O que era aquela mulher, né? Hoje nós temos o Era mais... de segunda noite o episódio. O mais segunda SBT... noite, acho que teve uma variação, mas eu lembro Meu pai não perdia nenhum dela, assim. Era muito fofinho. A forma que ela conseguia conversar, os convidados que ela levava convidados de tudo quanto é jeito, sabe? É impressionante. A Shakira, por exemplo, está no Brasil e apareceu a Shakira na época com ela, com a Hebe. E incrível, assim. Então... É muito louco isso, porque era uma época que a televisão era o centro da casa, né? Então a família tinha o hábito de se juntar na sala, na cozinha, onde fosse, para ver televisão. As salas, inclusive, tinham salas de televisão, né? As casas. Né? Hoje, você tem sala de estar, tal, não necessariamente TV. Então, tinha que ser um programa que atendesse a família inteira. Ela entrevistava um monte de gente ali no sofá que servia para todo mundo, cara. E era muito legal isso, porque ela acabou virando uma referência para todas as gerações que vieram. Exatamente. Abriu muitas portas, né? Abriu muitas portas. Principalmente para nós, mulheres comunicadoras, para que a gente pudesse estar à frente de um programa, trabalharmos como entrevistadoras. Então, abriu muitas portas. Ela, Glória Maria e tantas outras profissionais
que vieram e que abriram as portas. Então, se a gente sente alguma dificuldade hoje em dia, não é nada parecido com que elas que desbravaram esse matagal passaram, né? E de uma forma muito bacana que eu lembro que, sei lá, era um momento diferente, né? Então elas falavam, ao mesmo tempo que elas rachavam o bico, elas entravam num assunto sério. Tinha uma outra que falava muito palavrão, que eu esqueci o nome dela agora. Dercy Gonçalves? Nossa, essa era muito louca. A Dercy. Era muito louca, falava velho. palavrão mesmo, muito, né? Muito, e ninguém segurava ela mesmo. Muito. Imagina ela hoje, velho. Ela presa. Imagina ela hoje. Eu Tava vi as duas presas hoje, um velho. episódio, esses dias, eu acho que saiu no Mais SBT, deve ter sido na plataforma digital do SBT, em que aí tem esses arquivos, né, que são sensacionais. Sim. E aí tem a Dercy, e aí falaram pra Hebe que a Dercy precisava ir embora, porque ela tinha um compromisso. E a Hebe chega pra Dercy e fala, Dercy, então deixa eu me despedir de você, chega pra agradecê-la, né? Ela vira e fala assim, você tá me mandando embora? Aí ela fala, não, mas que você precisa ir. Você não precisa ir? A sua equipe falou que você precisava ir. Não é verdade, eu tenho que ir. Aí ela falou assim, porque eu vou, acho que é numa peça de teatro, alguma coisa assim, do neto dela, alguma coisa. Aí a Hebe já conhecia ela. Ai, que lindo, que bom, né, que você vê que a Hebe já fica meio assim, né? Porque ela vai falar alguma coisa. Lindo, porra nenhuma. Ai, que lindo, tal, tudo. Você acha que ele vai ser ator, alguma coisa? Você fala assim, não sei, pode ser bosta nenhuma nessa vida. E naquela época, gente, se hoje, às vezes, a gente já escuta um palavrão e fala assim, poxa, não vai falar isso na televisão, né? Não vai falar isso no podcast. Você imagina naquela época, né? Era totalmente diferente. Sim. E aí ela era essa... E uma mulher. E uma mulher. E uma mulher, exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem foi a pessoa que você recebeu a pauta, ou você vai entrevistar, ou você vai gravar com ela, enfim... A primeira pessoa muito marcante que tremeu as pernas, assim, falou, puta, meu Deus do céu. Nossa, Amanhã vai ser essa pessoa. Que ótima pergunta. Primeiro que, isso é engraçado, né? Eu fico com frio na barriga até hoje. Eu, por exemplo, fui entrevistar a Anitta, por mais que eu estivesse mais tranquila, óbvio, pelo meu tempo de trabalho, então, ao ver os meus colegas que são mais jovens na profissão, você consegue se manter mais tranquilo, né? Mais tranquilo, porque você já sabe o que você vai falar, tudo. É diferente quando você também vai entrevistar uma celebridade. Geralmente nós temos um número de perguntas para fazer. Então não é igual aqui, que a gente está batendo papo. Aí não é no freestyle, você tem determinado. É no freestyle. Então é diferente. Mas eu fiquei meio assim, poxa, eu vou entrevistá-la, ela, né? Sobre o que eu vou falar, sobre, né, como é que vai ser, tal, tudo. Tanto é que eu meio que macaca velha, eu fui postar só depois que eu a entrevistei mesmo. Porque, às vezes, para entrevistar uma celebridade podem acontecer tantas coisas. E, às vezes, não é por mal. Mas, por exemplo, naquele dia, estava chovendo muito em Ribeirão. Ela tinha acabado de chegar. Ela tinha feito o show antes em Recife. E depois já estava em Ribeirão. E a equipe dela, uma equipe sensacional, super pontual, é incrível. Excelentes profissionais. Mesmo caindo pé d'água, ela chegou no horário que ia chegar, ela chegou pronta, mulher montadíssima, atendeu a gente super bem. Então, mas eu fui assim, tipo, só postar, só depois, sabe? Só depois, na hora que eu tinha saído de lá, na hora que eu tinha visto que tinha dado certo. Deu tudo certo. Porque eu sei que poderia dar... Há chances de não acontecer e tá tudo bem, né? Geralmente você vai, mas já sabendo que talvez pode acontecer alguma coisa. E tá tudo certo. Mas eu tenho vários, assim. Primeiro que quando eu comecei a fazer entrevistas para o jornalismo, sempre me deu frio na barriga, mesmo, por exemplo, daquelas celebridades ou pessoas conhecidas na própria cidade, sabe? Então, regional mesmo. Né, as pessoas conhecidas na própria cidade. Por exemplo, quando eu vim fazer basquete pela primeira vez aqui em Franca, é óbvio que eu falei assim, poxa, primeiro que eu vou fazer uma matéria de basquete, né? Que é uma coisa que não faz parte muito do que eu assisto. E eu queria... Você quer entrevistar... Jogar também, tenho certeza que não. De jogar, só se fosse uma mini jogadora, né? Então a Elinha ia ter que me pegasse no colo, jogar lá, né? Não ia dar muito certo. E aí, por exemplo, quando eu vi o Elinho para entrevistá-lo também, então você fica... Porque você quer fazer
uma excelente entrevista. Você quer fazer bem feito. Você quer fazer perguntas que são pertinentes. Porque o nosso entrevistado, ele sente quando você sabe quem é ele. E ele sente quando você fala, putz, essa pessoa não faz a mínima ideia de quem está na frente dela. Ele sente. É isso, gente, não adianta. Então, eu acho que primeiro eu fui nessa questão do regional. Agora, uma que eu preciso falar muito, que eu estava falando da época do Carnabeirão, quando eu fui entrevistar a Ivete, a entrevista com a Ivete, ela foi caótica, porque primeiro estava chovendo muito, e segundo que eu tremia muito. Então, era aquela coisa assim, hoje, com a minha experiência, eu já consigo... Se a pessoa chegar aqui, eu vou, oi, tudo bem, mais profissional. Naquela época, eu era uma menina. Então, não tinha como você não tremer. Então, eu entro tremendo perto dela. E tinha dado um boom, porque a Ivete, bocuda que sempre foi, eu não sei que passou esse trio nesse evento, gente, alguém falou da perna dela. E essa Ivete, no meio do trio, ela pega e solta. Perna de mamãe, de manhinha, não tem meia, não. Alguém falou da perna dela. E ela no meio do rolê. No meio do rolê. Foi muito engraçado, cara. Perna de manhinha e tal. E aí eu lembro que eu falei assim, poxa, eu tava sentada ao lado dela, né? Eu falei, é a perna de manhinha mesmo? Ela, perna de manhinha, pode pegar. E aí eu passei a mão assim na perna dela. Eu falei, ai meu Deus, então assim, não tinha como, sabe? Não tinha como. Você vê que é uma entrevista que eu tremo, a minha voz tá trêmula. Eu acho que assim, quando você vai ver a entrevista tecnicamente... ela é amadora, entendeu? Porque você tá tão envolto daquela situação, né? Que você fica... Assim, depois eu acredito que o tempo, ele te dá... Você sente o frio na barriga. Eu sinto o frio na barriga. Por exemplo, hoje, antes de vir pra cá, eu vim pensando, gente, como será que vai ser? O que é que eu vou falar? Será que eu tô preparada para dar as respostas corretas? Sabe, eu sempre fico preocupada na informação que eu vou passar. Para que a pessoa possa assistir, para que ela possa se conectar de alguma forma, né? E aí, mas hoje eu acho que eu consigo segurar mais, sabe? Então, ok, consigo me segurar mais quando eu fui pro Teleton, então eu entrevistei o Gugu, eu vi o Gugu assim na minha frente, aí, muito bonito o Gugu, nunca vou esquecer da cor dos olhos dele, que cor linda que ele tinha. Aí eu fui entrevistar o pessoal do Fofocalizando. Eu tive um super problema com a Mara Maravilha. Ela foi uma pessoa assim que... Aí existem aquelas personalidades, celebridades que você fala... Gostaria de conhecer desde criança. Quando você conhece, aí você fala assim, não rolou, não deu certo, né? não foi, não... Mas eu acho que é porque ela está num outro momento da vida dela, ela tem uma doutrina, né, religiosa. Então, eu fui fazer uma brincadeira com ela, porque eu tenho meu cabelo sempre foi mais escuro, então a minha mãe cortava franjinha. E a Mara Maravilha foi uma figura, um ícone, porque até então nós só tínhamos as loiras. Então, quando a Mara Maravilha apareceu, gente, ela foi um ícone. E ela tem uma música em que ela gravou numa tribo indígena, que é a coisa mais linda do mundo. Mas hoje ela não gosta mais. Hoje não faz mais parte da história dela. Fazer parte da história faz. Faz parte da história, mas ela não quer contar. Pra ela é como se não tivesse existido. Ela cortou da vida dela. Só que pra nós, que éramos fãs e que tirava foto com LP, de cabelo curtinho, cortadinho igual o dela, assim, pretinho e tal, tudo. Eu tinha aquilo ali. E aí, na hora que eu cheguei perto dela, eu fiquei em êxtase e eu comecei a cantar. Toyoyoyo sakuru mieye, toyoyoyo sakuru mara. E fui pra perto dela. Ela bateu o pé no chão e falou pra mim, tá amarrado em nome de Jesus. Ela me excomungou como se eu fosse o capeta pra frente dela, gente. Na frente de todo mundo. Olha, eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu fiquei branca. Eu não sabia onde enfiar a cara. Você imagina você chegando a São Paulo, entrando na emissora, na casinha, que geralmente nós não estamos lá, porque eu sou uma apresentadora do regional. Aí chego brincando com ela, achei que ia ser assim, maravilhosa. Ela bate o pé na frente. Todo mundo parou, assim, ó. Parou. Sabe quando para? Fala, gente, o que aconteceu? O que essa menina falou? E aí ela pega e fala, tá amarrado em nome de Jesus. Aí,
Travei, aí eu travei. Nossa, aí eu travei. Foi difícil de travar. Eu travei a minha cara, assim, na hora que eu vou entrevistar o pessoal do Fofocalizando, que ela fazia parte do Fofocalizando naquela época, eu tô travada, assim, eu travei mesmo, travei por dentro, assim, sabe? A minha vontade era de chorar, cara, era de chorar. Falando, mano, que rolou? É que eu penso assim, eu encontrei alguns artistas em aeroporto, assim, eu acho que tem que mandar um hall, mandar saudações indígenas pra ela. Mas é que eu penso assim... Cara, acho que tem gente que é... Bom, ficar quieto. Eu tava... Red Hot Chili Peppers do meu lado no aeroporto, por exemplo. Eu sou fã desde muito pequeno dos caras. E eu vi do lado... Falei, cara, concentra, passa pela imigração. Quando eu passei, eu virei. O Flea, que é o baixista, falou, cara, a gente não pode tirar uma foto com você. A gente tá atrasado, os caras estão passando ali, não vai dar tempo. Você me desculpa. E foram embora. Tudo bem. Cara, arrepio o braço. Eu parei e falei, cara... Que educação. Exatamente. Porque a partir do momento que ele decidiu ser um artista, está no pacote dele fãs. No caso dela, se ela tem esse histórico e você cantou a música, ela poderia chegar e falar, oi, querida, tudo bem e tal. Nossa, que pena, eu não gosto mais da música. Você tem uma lembrança totalmente diferente dela. Com certeza. Eu acho que faz parte, é conversar, intrínseco à profissão. Muito, gente. E assim... Eu super entendo, sabe? Acho que quando a gente está falando de grandes celebridades, a gente está falando de agendas lotadas, a gente está falando de pessoas que não dormem bem, a gente acha que é tudo lindo, maravilhoso. Ai, é tudo lindo, maravilhoso. Quem vive 1/3 do que eles vivem, 1/3, hein, gente? Eu sou apresentadora de uma regional, é um grãozinho de areia perto dessa turma. A gente já sabe como é que é. Então, assim, tem dias que você realmente, que você não tá muito legal, tem dias que não sei o quê. Mas, assim, eu também sou dessa geração que entende que você escolheu uma profissão. A partir do... Não que a pessoa precisa me atender, não, que foi o que aconteceu com você com Red Hot Chili Peppers. Tipo, cara, não vai rolar, educação, beleza, você thank you e bora, beleza. Entendeu? Mas o problema é quando, assim, a pessoa faz você ficar constrangida numa situação em que foi ela mesma que fez, entendeu? Não tem como falar, é o que você falou, faz parte da história dela. Porém, em algum determinado momento, por conta das escolhas dela da vida, ela não quis mais, mas ela poderia ter feito. Porque aí talvez não teria... não teria marcado. Eu nem ia lembrar disso, mas marcou, e marcou super, porque eu travei. E aí depois, para você voltar tá tudo bem, é difícil, dá entendeu? Um tempo, né? Ou seja, ela não foi tudo de ótimo. Ela não foi tudo de ótimo. E eu era nova. Tivesse a experiência que eu tenho hoje, também talvez com 40 anos, talvez nem iria marcar. Ia ficar tranquilo, talvez eu ia dar uma respostinha para ela ali, tipo, querida... Sabe? Alguma coisa assim, falar pra ela. E pronto, e fazer a minha também. Mas eu era muito menina, eu tinha acabado de chegar no SBT. Então, eu também tava com o meu lado lúdico aflorado. E aí, deu certo. Entendeu? E aí não rolou. Ela não foi tudo de ótimo. Se fosse no Raul Gil, não ia tirar o chapéu pra Mara Maravilha. Você faz as honras, Sergiane? Gente, vamos lá. Ó, papo muito bacana, né? A gente vai falar de comunicação com quem manja. Não adianta. E aí, cara, daria pra gente passar uns 3 meses falando aqui fácil, né? Tem papo pra muito mais. Mas a gente tem que respeitar não só a sua agenda, que eu sei que também não é fácil, e a gente tem um período aí que a gente faz em função de uma série de aprendizados aí durante esses 3 anos. Então a gente precisa encerrar. Vamos partir pro encerramento. E a gente gosta sempre de fazer uma pergunta assim, você deixou muitos insights, eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, e a sua carreira é uma carreira empreendedora, então tem muita gente que pode estar passando por algum momento bom ou ruim, enfim, qualquer momento que seja, e tirou algum aprendizado desse episódio, não tem dúvida nenhuma. Mas a gente sempre gosta de deixar alguma coisa, a gente gosta de ir um pouco além. Então, vou fazer uma última pergunta para você. E se você pudesse voltar lá no teu primeiro estágio, agora, olhar para aquela menina que precisou entrar lá nos brinquedos e pular, e falar alguma coisa para ela. Se tivesse capacidade de chegar lá antes de começar a pular no pula-pula, de falar, agora vai você, faltou a pessoa, vai lá e faz. O que você falaria para aquela menina? Pra que tanto medo? Eu tive muito medo na minha vida, gente. Muito medo. Hoje eu chego aos 40 anos e falo, pra quê? Pra que duvidar tanto de si? Pra quê? Não precisa. Aquela menina que pulou... Era eu, sempre foi eu, entendeu? Então, só que eu tive muito medo. Eu fui porque tinha que ir mesmo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 15 anos e a minha vida sempre foi trabalho.
Mas eu não posso falar que eu não tive medo. Então, hoje, quando eu olho assim, eu falo assim, nossa, às vezes eu sofri por umas coisas que nem precisava, sabe? Você sofre, às vezes a gente sofre na vida por umas mudanças que a vida vai nos proporcionar e a gente nem precisa. Então, acho que eu olharia para aquela Nianara que estava pulando ali e falaria, Nia, vai de boa, pula, se solta. É isso, é você e pronto. Eu teve uma época, e sou muito assim, eu sou eu faço terapia, né, gente, dá licença, porque senão, eu sou a minha maior crítica. Eu não preciso da crítica de ninguém. Eu tenho uma autocrítica surreal. E eu tenho que trabalhar muito com ela. Muito, porque, assim, eu tenho momentos que eu acho que não está bom, não está bom. E essa coisa do aprendizado, e essa coisa de fazer sempre melhor, tal, tudo, ela sempre esteve comigo. Mas eu acho que eu teria levado algumas coisas mais leves, que é a forma que eu estou tentando levar a minha vida agora. Por exemplo, quando eu estou aqui com vocês, eu estou aqui 100% com vocês. Eu estou gostando tanto. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que gravar, eu tenho que ir para a emissora. Não sei se eu vou levar algum fumo hoje. ainda estamos no início da manhã. Mas vamos que vamos, sabe? Então, vamos que vamos, a gente deixar as coisas mais irem acontecendo, né? Então, eu acho que eu falaria isso para mim. E para quem também está nos acompanhando, né? Mudanças a gente sempre vai passar. E a gente encarar mesmo. A vida nos exige encará-la de frente. E a gente só sabe quando a gente passa por esse processo. Sim. Tem muita coisa que a gente deixa de viver porque a gente está com medo e vai ficando parado. Aí você olha para a graminha do outro e fala, mas aquela graminha... Opa, perdão. Mas aquela graminha tá tão bonitinha, tá tão verdinha, mas porque às vezes ele estava com medo, mas ele foi com medo mesmo. É só essa a diferença. Só essa. Show de bola. Bom, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazeraço ter você aqui. Acho que muita animação, muita informação. E acho que se quem está assistindo a gente não pegou vários insights no meio do caminho, assiste de novo. Volta lá. Mas obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, meu Nós querido. Nós vamos colocar todos os links aí do Instagram dela, link de tudo que puder ter. Coloca o LinkedIn, coloca o que vocês quiserem. Então... E eu gostaria de agradecer a toda a sua equipe. Meninos, muito obrigada, viu? Obrigada por me receberem aqui em Franca, no estúdio de vocês. Fiquei muito feliz. E hoje, com o que eu tenho, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, eu estou aqui para ajudar vocês. O que vocês precisarem. Nia, eu quero... Traz um cliente, vamos falar sobre comunicação, você que está assistindo, me manda um e-mail, eu estou com dificuldade em certas coisas, manda para mim, eu estou aqui para isso. Eu acho que eu sou uma apaixonada por comunicação e a única coisa que eu posso fazer para esse mundo, onde eu estou, esse planeta azulzinho, é ajudar o próximo. Então, se eu puder te ajudar através da comunicação, para mim vai ser um prazer. Muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Bom, e a gente queria ficar 3 horas aqui, mas a gente encerra o Pausa pro Insight de hoje. Valeu.